Olá, católico! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez na reta final da Quaresma, terminando a quinta semana, sexta-feira da quinta semana da Quaresma deste ano, reunidos então para o nosso instante de retiro quaresmal, né? Estamos meditando desde o início da Quaresma, lá na quarta-feira de cinzas, né? O livro Preparação para a Morte, guiados por Santo Afonso Maria de Ligório na meditação das verdades eternas. E aprendendo com ele, então, como orientar a nossa vida para a eternidade, como orientar e viver essa vida, né, tendo em vista a eternidade que nos aguarda. Principalmente aquela, né, que é o nosso alvo, que deveria ser o nosso alvo, e que para muitos de nós é assim. Queremos estar com Deus no céu, né, e não passar a eternidade longe dele no inferno. E aqui nós estamos aprendendo isso. Nós já estamos quase no final do nosso itinerário. O livro de Santo Afonso contém 36 considerações. Nós temos feito uma por dia, de segunda a sábado, e hoje nós meditaremos a 32ª, cujo tema é da confiança na proteção de Maria Santíssima. O contexto dessa meditação, ele se insere nas demais, né, que nós temos visto recentemente. Depois de nos explicar longamente sobre a eternidade, sobre o inferno, sobre o céu, sobre como é que se vive na graça, como se vive em estado de condenação, Santo Afonso nos apresentou a glória eterna e em seguida ele tem nos ensinado quais são os meios e como empregar esses meios para a nossa salvação eterna. Já vimos a oração, já falamos da perseverança e hoje vamos aprender com ele sobre a confiança na proteção de nossa Mãe Santíssima. Vamos lá então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração 32ª. Da confiança na proteção de Maria Santíssima. Quem me encontrar, encontrará a vida e alcançará do Senhor a salvação. Ponto 1º. Quantas graças devemos render à misericórdia divina, exclama São Boaventura, por ter nos dado como advogada a Virgem Maria, cujas súplicas podem alcançar-nos todas as mercês que desejamos. Sendo pecadores, meus irmãos, e mesmo que nos achemos já condenados ao inferno em vista das nossas iniquidades, não desesperemos, entretanto. Se ainda estamos vivos, nesta vida ainda há esperança. Recorramos a esta divina Mãe, abriguemo-nos debaixo do seu manto e ela nos salvará. Ela apenas exige de nós a resolução de mudar de vida. Tomemo-la, pois, confiemos verdadeiramente em Maria Santíssima, e ela nos alcançará a salvação, porque Maria é a advogada piedosíssima, advogada que a todos nós deseja salvar. Consideremos primeiramente que Maria é a advogada poderosa, que tudo pode junto ao soberano juiz, em proveito e benefício daqueles que devotamente a servem. Singular privilégio concedido pelo mesmo juiz, filho da Virgem. É grande privilégio que Maria seja poderosíssima junto a seu filho. Afirma Gerson que a bem-aventurada Virgem nos obtém de Deus quanto lhe pedirmos com firme vontade e que, como rainha, ordena aos anjos que iluminem, aperfeiçoem e purifiquem os seus devotos. À vista disso, a Igreja, querendo inspirar-nos confiança nesta nossa grande advogada, induz-nos a invocá-la com o título de Virgem Poderosa. Virgem poderosa, rogai por nós, é um verso da ladainha de Nossa Senhora. E por que é tão eficaz a proteção de Maria Santíssima? Porque é a Mãe de Deus. Simples assim. As petições da Virgem Maria, disse Santo Antonino, sendo como é Mãe do Senhor,
são, em certo modo, ordens para Jesus Cristo. Assim, não é possível que, quando peça, não alcance o que pede. São Gregório, arcebispo de Nicomédia, diz que o Redentor, para satisfazer a obrigação que tem com sua Santa Mãe, da qual recebeu a natureza humana, concede tudo quanto Maria solicita. E Teófilo, bispo de Alexandria, escreve com estas palavras: deseja o filho que sua mãe lhe peça, porque quer outorgar-lhe quanto peça, a fim de lhe recompensar assim o favor que dela recebeu. Vou ler de novo. Deseja o filho que sua mãe lhe peça, porque quer outorgar-lhe o quanto peça, a fim de lhe recompensar assim o favor que dela recebeu. Com razão, pois, exclamava São Metódio, mártir: alegra-te e regozija-te, Maria, que lograstes a ventura de ter por devedor ao Filho de quem todos nós somos devedores, porque tudo quanto possuímos é dádiva sua. Do mesmo modo, Cosme de Jerusalém repete que o auxílio de Maria é onipotente, e o confirma Ricardo de São Lourenço, observando quão justo é que a mãe participe do poder do filho e que, sendo este onipotente, comunique a sua mãe a onipotência. O filho é onipotente por natureza, a mãe é onipotente pela graça, de modo que obtém com suas súplicas quanto deseja, conforme o célebre verso: podes, Virgem, com tuas preces o que Deus pode com seu império. A mesma doutrina consta das revelações de Santa Brígida. Ouviu essa santa que Jesus disse à sua bendita mãe que lhe pedisse quanto quisesse e que quaisquer que fossem suas súplicas nunca rogaria em vão. O próprio Senhor foi quem deu o motivo desse privilégio, dizendo: já que nada me recusaste quando vivias na terra, justo é que nada te recuse agora que estás comigo no céu. Em suma, não há ninguém, por mais malvado que seja, que Maria não possa salvar por meio de sua intercessão. São Gregório de Nicomédia exclamava: ó Mãe de Deus, nada pode resistir ao vosso poder, porque aquele que vos criou considera e estima a vossa glória como se fosse propriamente dele. Vós, Senhora, podeis tudo, podeis até salvar os desesperados. Assim dizia também São Pedro Damião. Vamos rezar juntos. Amantíssima Rainha e minha Mãe, dir-vos-ei com São Germano: sois onipotente para salvar os pecadores e não tendes necessidade perante Deus de outro encômio do que ser a mãe da verdadeira vida. Assim, minha Senhora, recorrendo a vós, todo o peso dos meus pecados não pode fazer-me desconfiar de minha salvação. Por meio de vossas súplicas alcançais quanto quereis, e se rogardes por mim, certamente me salvarei. Rogai, pois, por mim, direi com São Bernardo, porque vosso divino Filho vos escuta e vos concede quanto lhe pedirdes. Sou pecador, é verdade, mas quero emendar-me e me desvaneço em ser vosso servo dedicado. Sou indigno também da vossa proteção, mas sei que nunca desamparais aquele que em vós deposita sua esperança. Podeis e quereis salvar-me e por isso confio em vós. Quando vivia afastado de Deus e não pensava em vossa bondade, vós vos lembráveis de mim e me alcançastes a graça de emendar-me. Quanto mais devo confiar em vossa clemência agora que me consagro ao vosso serviço, que em vós espero e me recomendo a vós. Ó Maria, rogai por mim e tornai-me santo. Alcançai-me a graça da perseverança e do amor profundo ao vosso Filho e a vós mesma. Amo-vos, minha Rainha e Mãe amabilíssima, e espero amar-vos sempre. Amai-me também e pelo vosso amor transformai-me de pecador em santo. Ponto 2º. Consideremos, em segundo lugar, que Maria é advogada tão clemente quanto poderosa,
e que não sabe negar sua proteção a quem recorre a ela. Os olhos do Senhor estão voltados sobre os justos, diz Davi. Mas esta mãe de misericórdia, segundo afirma Ricardo de São Lourenço, fita os olhos nos justos como nos pecadores, a fim de que não caiam, e se tiverem caído, para ajudar-lhes a que se levantem. Afigurava-se a São Boaventura quando contemplava a Virgem que estava vendo a própria misericórdia. São Bernardo nos exorta a que em todas as nossas necessidades recorramos a essa poderosa advogada, porque é toda doçura e bondade para aqueles que se lhe recomendam. É por isso que Maria é chamada formosa como a oliveira. Elevai-me como uma formosa oliveira nos campos. Elevei-me como uma formosa oliveira nos campos. Pois assim como a oliveira produz azeite suave, símbolo da piedade, assim da Virgem Santíssima promanam graças e misericórdias para todos aqueles que se refugiam na sua proteção. Tem, pois, razão Dionísio Cartusiano para lhe chamar a advogada dos pecadores que a ela recorrem. Qual não será a mágoa do cristão que se condena quando pensar que tão facilmente se podia ter salvado, recorrendo a esta mãe de misericórdia e que não fez, nem haverá já tempo para remediá-lo? A bem-aventurada Virgem disse a Santa Brígida: Eu sou chamada Mãe de Misericórdia e, na verdade, o sou, porque assim o quis a bondade de Deus. Quem é que constituiu tal advogada para nossa defesa, senão a misericórdia divina, que quer salvar a todos? Desgraçado, acrescentou a Virgem, e eternamente desgraçado, será aquele que, podendo recorrer a mim, que sou misericordiosa e benigna, não procura o meu auxílio e se condena. Tememos acaso, diz São Boaventura, que Maria nos negue o socorro que lhe pedimos? Não, Maria não sabe nem soube jamais olhar sem compaixão, nem deixar sem socorro aos desgraçados que recorrem a ela. Não sabe, nem pode, porque foi destinada por Deus para ser a rainha e mãe de misericórdia, e como tal incumbe-lhe velar pelos necessitados. Sois rainha de misericórdia, dizia São Bernardo, e que são os súditos da misericórdia senão os miseráveis. E logo o santo, por humildade, acrescenta: ó Mãe de Deus, já que sois a rainha da misericórdia e de mim, que deveis ter o maior cuidado. São Bernardo diz, ó Mãe de Deus, já que sois a rainha da misericórdia, é de mim que deveis ter o maior cuidado, porque sou o mais miserável dos pecadores. Com maternal solicitude, sem dúvida, livrará da morte a seus filhos enfermos, pois a bondade e clemência de Maria a convertem em mãe de todos os que sofrem. São Basílio a chama casa de saúde, porque assim como nos hospitais de enfermos... Vou começar de novo esse trecho aqui. Com maternal solicitude, sem dúvida, livrará da morte a seus filhos enfermos, pois a bondade e clemência de Maria a convertem em mãe de todos os que sofrem. São Basílio a chama casa de saúde, porque assim como nos hospitais de enfermos pobres, os mais necessitados é que têm mais direito de ser recebidos, assim Maria, como disse aquele santo, há de acolher e abrigar com piedade solícita e amorosa os maiores pecadores que a ela recorrerem. Não duvidemos, portanto, da misericórdia de Maria Santíssima. Santa Brígida ouviu o Divino Salvador dizer à Virgem: até do próprio demônio terias compaixão se te pedisse com humildade. Nunca o soberbo Lúcifer se humilhará. Mas, se esse desgraçado se humilhasse diante dessa soberana Senhora e lhe pedisse auxílio, a intercessão da Virgem o livraria do inferno. Com essas palavras, Nosso Senhor deu-nos a entender o mesmo que sua querida mãe disse à santa, isto é, que quando um pecador, por vultosas que sejam suas culpas, se lhe recomenda sinceramente, ela não procura saber os pecados que o acabrunham, mas sim a intenção que o move.
E se vem com boa vontade de emendar-se, acolhe-o logo e o cura de todos os males que o afligem. Por muito que o homem haja pecado, se recorre a mim verdadeiramente arrependido, apresso-me a recebê-lo, não considero o número de suas culpas, mas a intenção que o anima. Nem me desdenho de ungir e curar as suas feridas, porque me chamam e realmente sou a mãe de misericórdia. Em verdade, pois, São Boaventura nos estimula dizendo: não desespereis, pobres e perdidos pecadores. Levantai os olhos a Maria e respirai, confiados na piedade desta boa mãe. Procuremos a graça perdida, diz São Bernardo, e procuremo-la por intermédio de Maria. Esse alto dom, perdido por nós, acrescenta Ricardo de São Lourenço, Maria o encontrou. É, pois, a ela que devemos recorrer para o recobrarmos. Quando o arcanjo São Gabriel anunciou à Virgem a divina Quando o arcanjo São Gabriel anunciou à Virgem a divina maternidade, disse: não temas, Maria, porque achaste graça. Como Maria, porém, achou graça se sempre esteve cheia de graça e jamais se viu privada dela, como diz o anjo que a encontrou? A isto respondeu o cardeal Hugo que a Virgem não achou a graça para si, uma vez que sempre a gozou, mas para nós, que a tínhamos perdido. Daí infere que devemos apresentar-nos a Maria Santíssima e dizer-lhe: Augusta Senhora, o bem deve ser restituído a quem o perdeu. Essa graça que encontrastes não é vossa, porque sempre a possuístes, mas é nossa e por nossa culpa perdemos. É, portanto, a nós que a deveis restituir. Acorram pressurosos à Virgem os pecadores que por sua culpa tiverem perdido a graça, e digam-lhe sem receio: restituí-nos o nosso bem que achastes, ó Mãe. Vamos rezar juntos. Eis que aqui a vossos pés, ó Mãe de Deus, um miserável pecador que deixou perder voluntariamente, não uma, mas muitas vezes a divina graça que vosso Filho lhe conquistou com sua morte. Ó Mãe de misericórdia, com a alma cheia de feridas recorro a vós. Não me desprezeis ao ver o estado em que me acho, antes olhai-me com maior compaixão e apressai-vos a socorrer-me. Vede a confiança que me inspirais e não me abandoneis. Não procuro bens terrestres, mas a graça de Deus e o amor a vosso divino Filho. Orai por mim, minha Mãe. Não cesseis de rogar, a fim de que, por vossa intercessão e em virtude dos merecimentos de Jesus Cristo, alcance a salvação. É vosso ofício interceder pelos pecadores. Exercei-o para comigo, como dizia São Tomás de Villanova. Recordai-me a Deus e defendei-me. Não há causa, por mais desesperada que seja, que se perca quando é defendida por vós. Sois a esperança dos pecadores e a minha esperança. Nunca deixarei, Virgem Santa, de servir-vos, de amar-vos e de recorrer a vós. Não deixeis de socorrer-me, sobretudo, quando me virdes em perigo de perder novamente a graça do Senhor. Ó Maria, excelsa Mãe de Deus, tende compaixão de mim. Ponto terceiro. Consideremos, em terceiro lugar, que Maria Santíssima é advogada tão caridosa que não somente auxilia os que recorrem a ela, mas que vai procurando por si mesma os desgraçados para os defender e salvar. Convida a todos, a fim de alentar-nos a esperança de todos os bens. Se nos acolhermos sob sua proteção, convida a todos, a fim de alentar-nos a esperança de todos os bens, se nos acolhermos sob sua proteção. Em mim há toda a esperança de vida e virtude, vinde todos a mim. A todos nos chama, justos e pecadores, exclama o devoto Pelbardo, comentando esse texto.
Anda o demônio ao redor de nós, procurando a quem devorar, diz São Pedro. Mas essa Divina Mãe, como diz Bernardino de Bustos, vai procurando sempre a quem possa salvar. Maria é mãe de misericórdia porque sua caridade e clemência a obriga a compadecer-se de nós e cuidar constantemente de salvar-nos, como mãe carinhosa, que não pode ver os filhos em risco de perder-se sem logo os socorrer. É efetivamente quem, depois de Jesus Cristo, tem mais cuidado da nossa salvação. Perdão, Senhor. Perdão, pessoal. E efetivamente quem, depois de Jesus Cristo, tem mais cuidado da nossa salvação do que vós? Exclama São Germano. São Boaventura acrescenta que Maria se mostra tão solícita em socorrer aos pecadores que não parece ter outro desejo além deste. Ela ajuda certamente aos que se lhe recomendam e a ninguém desampara. É tão benigna, exclamou Raimundo Giordano, que não repele a ninguém. Mas isto não basta para satisfazer o coração terníssimo de Maria, disse Ricardo de São Vítor. Ela antecipa-nos as súplicas e serve os nossos interesses ainda antes de lhe pedirmos. E é tão misericordiosa que, onde vê misérias, acode logo e não pode ver ninguém necessitado sem socorrer. Assim procedia na sua vida mortal, como bem se depreende do que sucedeu nas bodas de Caná na Galiléia, quando faltou vinho e ela, sem ser rogada por ninguém, vendo a aflição em que se achavam os jovens esposos, suplicou ao Divino Filho que lhes poupasse aquele desgosto, dizendo: não tem vinho. Alcançando assim do Senhor que milagrosamente transformasse a água em vinho. Se a compaixão de Maria para com os aflitos era tão grande enquanto residia na terra, o seu desejo de nos socorrer, diz São Boaventura, é de certo maior agora que reside no céu, onde vê melhor as nossas misérias e melhor se pode compadecer de nós. E se Maria, sem ser rogada, se mostrou tão solícita em socorrer-nos, quanto mais atenderá aos que lhe dirigem os seus rogos. Não deixemos de recorrer a esta Mãe Divina em todas as nossas necessidades, pois sempre a encontramos disposta a socorrer a quem a invoca, disse Ricardo de São Lourenço, porque, segundo afirma Bernardino de Bustos, a Virgem tem mais desejo de conceder-nos favores do que nós em recebê-los dela. Portanto, quando recorremos a Maria, encontramo-la sempre cheia de misericórdia e de graças. É tão vivo esse desejo de nos fazer bem e de salvar-nos, diz São Boaventura, que se dá por ofendida, não tanto de quem positivamente a injuria, mas daqueles que lhe não pedem amparo e proteção. Ao contrário, salva quantos se recomendam a ela, com firme vontade de se emendar, pelo que o mesmo santo a chama salvação dos que a invocam. Recorramos, pois, a esta excelsa Mãe e digamos-lhe com São Boaventura: em ti, Senhora, tenho esperado, não seja eu jamais confundido. Ó Mãe de Deus, Maria Santíssima, porque em vós pus minha esperança, espero que não serei condenado. Vamos rezar juntos. Aqui tendes a vossos pés, ó Maria, um infeliz escravo do inferno que vos pede misericórdia. E ainda que não mereça nenhum bem, vós sois a mãe de misericórdia, e a misericórdia se pode exercer com aquele que não a merece. Todo mundo vos chama esperança e refúgio dos pecadores. Portanto, sois meu refúgio e minha esperança. Sou uma ovelha tresmalhada, mas para salvar a esta ovelha perdida, o Verbo Eterno veio do céu à terra e se fez vosso Filho, e é Ele que nos manda recorrer a vós e que me socorrais com vossas súplicas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ó excelsa Mãe de Deus,
Porque rogais por todos, orai também por mim. Dizei a vosso filho que sou vosso servo e que me protegeis. Dizei-lhe que em vós pus minhas esperanças. Dizei-lhe que me perdoe, porque me arrependo de todas as ofensas que lhe fiz e que me conceda a graça de amá-la de todo o coração. Dizei-lhe, enfim, que me quereis salvar, pois ele faz tudo o que lhe pedis. Ó Maria, minha esperança e meu consolo, em vós confio. Tende piedade de mim. Vamos, então, concluir este tempo do nosso retiro diário, o retiro quaresmal diário. Vamos oferecer esse tempo, todo esse tempo e todas as nossas preces nas mãos de Nossa Senhora. Vamos rezar pelas almas dos nossos entes queridos falecidos e de todas as santas almas do purgatório. Vamos rezar pedindo a nossa conversão, salvação e santificação, pedindo a ela que nos alcance esse favor e essa graça da nossa conversão, salvação e santificação, e também a de todos aqueles que nos cercam, com quem nos encontramos todos os dias, as pessoas do mundo inteiro, a conversão dos pecadores todos, de modo especial aquelas pessoas a quem precisamos perdoar ou pedir perdão, que pelas mãos dela todos recebam a bênção de Deus e sejam convertidos para se alegrarem com Deus no céu. Submetamos às mãos dela, então, as nossas necessidades mais urgentes, sejam elas quais forem, materiais, espirituais, aquelas que nós sabemos que tanto precisamos e também aquelas que nós nem fazemos ideia de que nos é preciso, que nos é necessário, mas ela, como mãe atenta e cuidadosa, sabe e cuida de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Santo, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me guia, me ilumina. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, São Pio de Petreutina, Santa Faustina, São João Paulo II, todos os santos mencionados por Santo Afonso na meditação de hoje e todos os santos beatos e servos de Deus, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai São José. Amém.
O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, nos conceda dias e noites tranquilos e no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, terminamos aqui o nosso instante de retiro quaresmal de hoje. Com a graça de Deus, amanhã voltaremos para mais este instante, na companhia de Santo Afonso de Ligório e as considerações sobre as verdades eternas que ele nos deixou no seu livro fantástico, chamado Preparação para a Morte. Deus abençoe você e os seus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.